Olá pessoal, tudo bem? Estou eu mais uma vez aqui, Douglas Cavalcante. Para uns é pastor Douglas Cavalcante. Eu sou nascido e criado no Evangelho desde os meus 7 anos de idade. Estamos hoje no ano de 2016. Hoje é dia 4 de outubro de 2016. Então quer dizer, eu estou com 44 anos de idade, 7 anos que eu comecei a adorar a Deus, a servir ao Senhor. Já ia lá na frente da igreja, então há aproximadamente 30 e poucos anos atrás, que eu já sirvo ao Senhor, adoro ao Senhor. Eu adoro a Deus em todo tempo, em todo lugar, sempre fui assim. Quando eu vou à praia, eu converso com Deus no meu particular, quando eu estou dentro do ônibus, conversando em pensamento. E ao longo dos anos eu tenho passado muitas experiências sobrenaturais e que hoje para mim já não é mais sobrenatural, já é natural. De repente você está passando por isso ou vai passar. E tenho observado também muitas pessoas que têm passado, como aquela questão de sair do corpo, já aconteceu comigo. Mas hoje eu vim trazer uma mensagem na Bíblia. Eu vou te mostrar na Bíblia e provar a você que a morte ela não existe. Eu vou provar dentro da Bíblia. Às vezes tem pessoas que falam, mas não está na Bíblia. Não, isso aqui está na Bíblia. É diferente. Então, você que está aí em casa, você que está me ouvindo nesse momento, não sei onde você está, dentro de um ônibus, em algum lugar. Mateus capítulo 17, você pode abrir aí. Muitas das vezes nós lemos passagens e não conseguimos entender por quê. A Bíblia ela é espiritual. Então a interpretação dela é espiritual. O apóstolo Paulo tem uma passagem que ele diz, se você procurar de repente até no Google vai achar, que diz que as coisas espirituais são para os espirituais. Então quanto mais você se dedica na vida espiritual, mais você vai entender a Bíblia. Existem coisas que as pessoas leem e passam desapercebido, não entendem o que leu. Eu conheço inúmeras pessoas assim. Já li 10 vezes a Bíblia, mas leu como se fosse um livro comum, não como um livro espiritual. Então, Mateus capítulo 17 diz assim, a transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago, e a João, seu irmão, e os conduziu em particular num alto monte. Quer dizer, Jesus pegou os 3 discípulos, 3 apóstolos e levou para um alto monte. Não relata o monte. E transfigurou-se diante deles, quer dizer, ele se transformou diante deles. Imagine como é que eles devem ter ficado. Jesus! Aí já acreditavam que era o Filho de Deus. Vendo aquilo, então. E o seu rosto resplandeceu como o sol. Aí eu vou te explicar o porquê que hoje eu entendo essa passagem. Eu já li essa passagem, irmãos, várias e várias vezes. E eu não entendi a fundo, o porquê que aconteceu isso. E o seu rosto resplandeceu como o sol. E as suas vestes se tornaram brancas como a luz. As suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Quer dizer, Jesus estava ali no monte, se transformou, se transfigurou, e apareceu Moisés. Moisés não estava morto? Mas ele apareceu ali. Mas Moisés, já tinha morrido há muito tempo. E Elias tudo bem, foi levado ao céu num carro de fogo, que é um outro mistério. Ele não morreu e foi levado vivo. Falando com ele, quer dizer, falando com Jesus, conversando com Jesus. Porque Jesus ia para a cruz e Jesus precisava de um conforto espiritual que viesse dos céus para que trouxesse essa mensagem a ele. Não desanima. Eles vieram conversar algo tipo assim, semelhante. Sua missão, você tem que cumprir essa missão. Você é nosso irmão mais velho. Você é Jesus. Porque Jesus é nosso irmão, é filho de Deus, como nós somos. Só que Jesus, para chegar ao ponto que chegou, mostra que é muito evoluído e centrado e tinha certeza no que ele queria fazer. E tenho certeza que foi voluntariamente, que Deus não ia forçar ninguém a fazer nada. Ele deu o seu filho no sentido de dar, porque o seu filho se prontificou. É como o pai fosse construir alguma coisa, poxa, eu preciso de ajudante, mas eu não tenho. Aí tem 5 filhos lá, e de repente um dos filhos fala, pai, eis-me aqui. Eu quero ajudar. Eu quero
Mas meu filho, isso é muito duro para você. Ele, não, mas eu quero participar dessa construção, pai. Deixa eu ajudar o senhor. Então, Jesus se prontificou. Eu vejo dessa forma, porque todos nós somos filhos. E naquela época, que não sabemos há quantos milênios, milhões, sei lá, de anos, que não temos a ideia de tempo no céu com o tempo da terra, aqui é um tempo, lá é outro. Jesus, de repente, tem milhões de anos e não sabemos. Então, o que acontece? Jesus, ele se prontificou. Ele se colocou à disposição como voluntário para abençoar as nossas vidas e para agradar o Pai. Qual filho também que é bom, um bom filho, que não quer agradar o pai e a mãe? Então diz aqui, e Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos. Os apóstolos ofereceram a Jesus para fazer 3 tabernáculos. Um para ti, um para Moisés e um para Elias. Um detalhe importante. Se eles, os apóstolos, se colocaram à disposição para fazer 3, é que realmente Jesus estava com Elias e com Moisés, que estava morto. Não. Simplesmente ele não morreu, ninguém morre. É isso que eu quero dizer para vocês. Nós passamos daqui para lá, ou para o céu ou para o inferno. Inferno, alguns dizem que o inferno no sentido simbólico, como se fosse uma prisão, para você pagar um preço. E os céus pelo bem que você fez, amou a Deus, como Jesus mesmo ensinou, amou o próximo, sempre fez o bem, combateu sempre o mal, sempre ajudando as pessoas. Quer dizer, é sempre andando honestamente, sendo fiel, sendo uma pessoa simples, mansa, não sendo de briga, de confusão. Quer dizer, você está plantando bem todo o tempo. Terminou o teu tempo aqui. Uns vão cedo, outros vão no meio, outros vão mais tarde. É por isso que morrem crianças, adolescentes. Tudo tem um propósito. Em Eclesiastes capítulo 3 fala isso. Para debaixo do sol há um propósito para tudo. Há tempo para tudo. O rei Salomão fala isso. Tempo para nascer, tempo para morrer. E um detalhe, o rei Salomão fala que quando... Um dia desse eu estava explicando isso a uma irmã, que ela me mandou uma mensagem querendo tirar essa dúvida. Quando o corpo desce, o rei Salomão fala ali, acabou todas as obras. Só que Salomão tem 2 detalhes importantes. Quando ele fala isso, ele nem imaginava o que Jesus nos traria, em questão de visão celestial. E depois os apóstolos confirmaram. E em segundo plano, Salomão, o rei Salomão, ele fala que quando se termina todas as obras, também tem um outro significado. Significa, o nosso corpo não tem mais o que fazer, acabou o tempo aqui na terra, acabou. Mas o Espírito continua seguindo. E assim nós vamos para o reino de Deus, para o reino celestial. Por isso que enquanto estivermos aqui, eu vi um comentário de um pastor, né? E depois vi vários comentários parecidos com o dele, que quando ele teve uma EQM, que significa experiência de quase morte, sofreu um coma, como vários aí tiveram, saíram do corpo e atravessaram um túnel, a maioria não queria voltar. Isso dá-se a entender o que? Se você botar EQM, você vai pesquisar aí, vai encontrar desdobramento espiritual. O espírito, quando sai do corpo, ele não quer voltar de jeito nenhum. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo de tribulações, aflições, batalha. Então, quando a pessoa sente que está livre, isso aqui é como se fosse uma prisão. Ela não quer mais voltar para aqui, para dentro. Por quê? Porque ali ela está leve, está tranquila, está em paz. Porque ela ainda não passou para o lado de lá. Mas quando terminar o tempo dela aqui, não tem mais como voltar para o corpo, aquele que está bem, estará bem lá. Mas aquele que faz o mal, que planta o mal, você vai estar mal também. Nós somos eternos, mas aonde você vai passar a sua eternidade? Como a Eleusa costuma falar, minha esposa. Não se compara esse tempinho de vida aqui com uma eternidade. Eu ainda estou aqui. Pode ser que hoje mesmo, mais tarde, ou até amanhã, Deus me chame. Como pode chamar minha esposa que está filmando, e etc. Mas vamos lá. Versículo 5 do capítulo 17 de Mateus. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu.
e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, e em quem me comprazo, escutai-o. Quer dizer, Jesus levou ali os apóstolos. Jesus já sabia disso, que Deus ia falar com eles. E aqui Deus ele falou: eis é o meu filho. E não falou só para os apóstolos, os 3 testemunhos estavam ali, que espalharam essa notícia e até hoje se espalham. O que eu quero te falar? Agora, eu já tive várias experiências fora do corpo. Pode dizer aí, há um tempo atrás eu postava no YouTube 7, 6 vezes. Agora eu posso dizer 10, 11. Você sair do seu corpo. Isso começou em 2002, 2 vezes. Eu trabalhava, eu nem na igreja estava, eu estava afastado da igreja na época. Eu fui me deitar, dormir no vestiário, num posto de gasolina que eu trabalhava, no meu horário de almoço. Quando eu abri os olhos, me levantei, olhei tudo de uma forma estranha. Eu uso óculos, não precisei de óculos. Olhei tudo normal. Igual um testemunho que eu vi de uma cega de nascença que saiu do corpo dela. Esse testemunho está rodando no YouTube, comprovado pela ciência. Como a ciência agora já comprovou que realmente temos um espírito, que ele é eterno, e eles dizem que volta para o universo. Mas vamos botar assim, o universo é Deus. Então volta para Deus. A ciência diz universo. A ciência sempre tenta alguns fugirem de Deus. Sabemos por tudo que aí existem vários ex-ateus, né, que hoje creem em Deus por experiências que viveram, como essa que eu estou falando. E a cega de nascença viu tudo e falou tudo que ela viu. Como se ela era cega de nascença? Mas foi o cérebro. O cérebro só te diz o que vê. E até em questão de alucinação, ela foi tão assertiva. Acho que é assertiva, né, Deus? Assertiva, se eu não me engano a palavra é essa, que ela acertou tudo o que ela viu e os médicos não tiveram mais o que fazer teste nela e comprovaram realmente que o espírito dela saiu e que nós temos um espírito. Então, se você pesquisar aí, EQM, procura lá, você vai achar inúmeros vídeos. Já são mais de 10 milhões de casos, ou até muito mais. Isso é só os que eles conseguem registrar, fora que pessoas às vezes não querem comentar. De repente até você teve essa experiência. E eu já saí várias vezes, e aí eu já não tinha muito medo da morte. Depois que eu saí, eu perdi totalmente o medo da morte. Agora, Jesus, ele diz aqui que ele se transfigurou. Você acha que isso aconteceu só com ele, os apóstolos? E se eu te disser que eu já tive essa experiência também? Eu já tive essa experiência. Agora, no final de 2015, né? Nós estamos em 2016, não tem nem um ano, vai fazer um ano. A minha filha, Vitória Cristina, 15 anos de idade, nós criamos ela no Evangelho, ela dava um bom testemunho, eu sempre fui um pai durão, tipo militar, sempre orientando ela. Os vizinhos, no dia que ela partiu, o cemitério lotou, Jardim da Saudade em Paciência. Né? Eu tinha falado no outro vídeo, Sulacap, mas não, que eu foi de Paciência. Ela foi honrada pelo pastor da Igreja Batista aqui. Ela cuidava das crianças, ela filmava na igreja, ela era envolvida com as coisas de Deus, ela era muito envolvida. Antes de ela partir, ela escreveu no Facebook que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Ela escreveu para uma amiga que nós somos visitantes, não habitantes da terra, tá? E aí teve um belo dia, na madrugada, já em 2016 agora, já tinha passado uns 3 meses, várias coisas já tinham acontecido, tá? Eu vou ser bem rápido para você entender, porque se eu for falar tudo o que aconteceu, nós estamos escrevendo um livro, eu e minha esposa, existe algo muito além, tá? Várias pessoas viram como você está vendo. Sonho, tá? Várias pessoas sonharam com ela conversando, avisa a minha família que eu estou muito bem, avisa a minha família que eu estou feliz, entendeu? Conversando, sonharam assim, tá? Crianças, adolescentes, adultos e até idosos, tá? E houve uma pessoa que nunca viu ela, entrou em contato com a gente porque teve um encontro com ela. Ela se transfigurou diante da pessoa. É melhor dizendo assim. O que acontece? Eu estava dormindo, na madrugada, de repente meu corpo começa a tremer. Eu pensei que era um terremoto. Eu falei, meu Deus, já está tendo terremoto aqui
em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Eu sei que as coisas estão meio estranhas aí, mas eu falei, será que está tendo terremoto? E de repente, pessoal, eu abro os meus olhos, mas não eram os meus olhos que você está vendo. Aconteceu algo que para mim foi sobrenatural. Depois conheci inúmeras pessoas, procurei pessoas espiritualistas que pudessem me explicar o que tinha acontecido comigo. Eu falei, isso não é coisa da minha cabeça. Se todas elas confirmaram, aconteceu mesmo. Muitas chegaram para mim e até falaram, conhecereis a verdade vos libertará. Ele falou, agora você conhece a verdade, agora você está liberto. Essas pessoas, algumas falaram para mim, agora você está vendo realmente o que é o mundo espiritual no nosso meio. Falei, meu irmão, eu abri os olhos e vi ela transfigurada, a minha filha de 15 anos. Ela deu um sorriso desse tamanho, um rosto, assim, mais do que lindo, uma coisa que só se vê ainda em filme, e se vê em filme. Porque foi muito mais do que eu possa, não sei nem como te explicar. Tá? Toda de branco, com vestidão, iluminava, toda iluminada, tá? E eu não tive nem assim como, olha só, eu seminarista, pastor, capelão, sou psicoterapeuta, eu vi que ali naquele momento todo o conhecimento que a gente tem é muito mais além do que a gente tem. O que a gente tem é muito pequeno. Primeira pergunta que eu fiz a ela, e foi a única, a primeira e única, porque depois o mundo espiritual não permitiu, os céus não permitiu que eu perguntasse. Como é os céus? E ela sorrindo me respondeu, os céus é honesto e evangélico. E esse evangélico, depois eu pesquisei, orei a Deus e Deus me mostrou. Não é que o céu é evangélico porque é evangélico no sentido simbólico, não. O céu é evangélico porque tudo que Jesus veio ensinar aqui na terra, amar, perdoar, lá prevalece. Lá não tem confusão. Lá a sinceridade prevalece, a verdade prevalece, o amor prevalece, a paz prevalece. Lá não há imperfeição. Lá o evangelho prevalece. Então, o céu é evangélico porque do evangelho que Jesus veio trazer, os ensinamentos do evangelho. Não descartando os outros livros da Bíblia, que todos têm uma história, uma parte, mas o primordial são os evangelhos, a passagem de Jesus. Então é nesse que nós temos que investir na nossa vida atual, para ter uma vida melhor, amar o próximo, né? Em vez de estar brigando, estar se unindo, em vez de se separar, se unir, em vez de mentir, falar a verdade, em vez de guerrear, tentar trazer paz para a pessoa. No guerrear só se for contra a mentira. Então, depois que houve esse acontecimento, mais nada para mim é novidade. E eu tive outras experiências ao longo dos anos, antes da minha filha partir eu tive, que eu comento em alguns vídeos, como cidades que eu conheci, fora do planeta. E depois o mais incrível, conheci inúmeras pessoas, existem vários vídeos, pessoas contando experiências igual a minha. Então eu vi que eu não estou sozinho no mundo, existem milhares. E se a gente for fazer uma corrente, fora os que, às vezes sim, já houve casos eu ir na igreja com a minha esposa e a pessoa fala, pô, nunca quis comentar isso aqui na igreja, senão iam pensar que demônio não traz conforto, tá? Depois desse dia eu tive um conforto, tive uma transformação tremenda na minha vida. Tem pessoas que se impressionam como que eu estou superando e não entrei em depressão. A perca da nossa única filha é grande, porque nós perdemos 2 filhos, eu e minha esposa. O Vitor em 2013 e a Vitória agora. O Vitor era bebê ainda, mas a Vitória já tinha 15 anos. E a Vitória eu entendo que ela veio com um propósito, que foi esse. E hoje eu estou passando para você. Tá? Tem aí meus canais aí, Douglas Cavalcante, eu tenho um que já passa de 400 mil acessos, o canal. Tem o outro, Douglas Cavalcante também, que é o de camisa preta. Tem o Douglas Cavalcante que eu estou de paletó preto e outro que eu estou com a minha roupa de psicoterapeuta, que não tenho atuado na área, né? E agora estou me dedicando a isso. Tem o canal Projeto Vitória Cristina, foi um projeto que eu criei com a minha esposa.
né? Que hoje a gente ajuda pessoas nesse sentido, orientando algumas coisas, né? Aí de repente você pergunta, você é evangélico? Eu sou evangélico. Simplesmente eu não tenho religião. Tá me entendendo? Vou às igrejas, visito, eu tenho inúmeros pastores, amigos meus. Sou pastor há 15 anos, tá? Passei por uma sabatina, fiz seminário, e hoje eu estou te contando isso porque eu estou vivendo isso, né? Eu não vivi somente, eu estou vivendo. Minha esposa também está vivendo, tá? Que Deus te abençoe mais e mais. Vou te falar mais uma vez, não tenha medo da morte, se você está bem. Está bem com Jesus, está bem com a sua vida, está bem com todos, tem procurado fazer o bem, crê em Deus, crê em Deus. Deus existe, é mais real do que você possa imaginar, tá? Mas se você está mal, mude de vida, transforme a sua vida, tá? Que Deus te abençoe, um forte abraço, Shalom Adonai.